Hoje vou compartilhar o que aprendemos em 2 anos de ciência da computação, explorando conceitos, habilidades e alguns exemplos de código. Iniciamos com Python, ideal para iniciantes. Esse exemplo mostra uma função simples em Python chamada saudação. A função recebe o nome como argumento e retorna a mensagem personalizada com Olá, seguido do nome fornecido. Funções são blocos de código reutilizáveis que ajudam a organizar o programa de maneira clara e eficiente. Aprendemos sobre listas. Aqui temos uma lista que é uma estrutura de dados fundamental. A lista números armazena 5 elementos. Podemos acessar qualquer elemento pelo índice, como no exemplo em que números 2 retorna o terceiro elemento, que é o número 3. Listas são essenciais para armazenar coleções de dados de maneira ordenada. Introduzimos o Bubble Sort. O algoritmo Bubble Sort é um método simples de ordenação. Ele percorre a lista repetidamente, comparando elementos adjacentes e trocando-os se estiverem na ordem errada. No final temos uma lista ordenada. É um dos algoritmos mais básicos, mas sua simplicidade o torna uma boa introdução ao conceito de ordenação. E estudamos o funcionamento do CPU e da memória. Este código assembly mostra um exemplo de instruções que a CPU executa diretamente. Estamos movendo o valor 5 para o registrador AX e em seguida somando 3 a ele. Esse tipo de código nos ajuda a entender como a comunicação de baixo nível entre o hardware e o software acontece. E estudamos lógica e conjuntos, um conjunto de números 1, 2 e 3 e operações lógicas. Usamos a matemática discreta para definir conjuntos e realizar operações lógicas que nos ajudam a modelar problemas de computação. Por exemplo, podemos verificar se um elemento pertence a um conjunto ou aplicar operações como união e interseção. Aprendemos sobre classes e objetos. A classe carro possui um construtor init que recebe 2 parâmetros, modelo e cor. Esses parâmetros são usados para inicializar as propriedades do objeto quando ele é criado. O objeto carro tem 2 atributos principais, modelo e cor, que são definidos quando criamos um novo carro na classe. O método descrição. Esse método define o comportamento do objeto, retornando a descrição do carro. Instanciação de objeto. Criamos um objeto chamado meu carro, que é uma instância de classe carro. O objeto é inicializado com os valores Fusca para o modelo e azul para a cor. Ao chamar o método descrição no objeto meu carro, ele retorna a string carro Fusca cor azul que descreve o objeto. Aprendemos HTML e CSS. Esse código cria uma página simples com um título. Esse código HTML é uma estrutura básica de uma página web. Ele começa com o doctype HTML e informa ao navegador que o documento segue o padrão HTML5. A tag HTML engloba todo o conteúdo da página. Dentro dela temos a seção head, onde está o title, que define o nome que aparece na aba do navegador. Já o conteúdo visível está dentro da tag body. E o texto bem-vindo à minha página aparece um cabeçalho de nível 1, H1, que geralmente é exibido em tamanho maior e com mais destaque. O ciclo de vida do desenvolvimento de software refere-se às etapas que um software percorre, desde a concepção até a manutenção. Essas etapas geralmente incluem requisitos, o projeto, o design, a implementação, que é o desenvolvimento, o teste, a implementação e a manutenção. Aqui está um comando Git. O Git é uma ferramenta de controle de versão que ajuda no gerenciamento de código e na colaboração entre desenvolvedores. Tem os comandos básicos do Git, que é o git init, e um repositório Git na pasta atual, git add. Adiciona todos os arquivos no índice para serem preparados para o commit, e o git commit cria um ponto de versão no commit com uma mensagem descritiva. Sistemas operacionais, conceitos de processos de threads. Processos são instâncias de programas em execução. Cada processo tem seu próprio espaço de memória. Threads são unidades menores de execução dentro de um processo. Vários threads podem compartilhar o mesmo espaço de memória de um processo, permitindo operações concorrentes. Um exemplo de comando Unix. O Unix oferece comandos para gerenciar arquivos e diretórios. Um exemplo é o comando ls, para listar todos os arquivos em diretório, incluindo os ocultos. As habilidades adquiridas são programação, uma forte compreensão das bases de programação, resolução de problemas, habilidade para resolver desafios práticos, trabalho em equipe, experiência em projetos colaborativos, comunicação, habilidade de apresentação e escrita técnica, projetos, realização de diversos projetos de software, como um sistema de gerenciamento de tarefas, estágios, oportunidades em empresas para aplicar o conhecimento adquirido, tópicos avançados, áreas como IA, segurança cibernética e desenvolvimento de aplicativos móveis, aprendizado contínuo, incentiva a participar de hackathons,
e contribuir em projetos open source. Esses 2 anos fornecem uma base sólida para qualquer carreira em tecnologia. Continue explorando, aprendendo e se desafiando na ciência da computação.